A Mesopotâmia é considerado o lar das primeiras grandes civilizações, como os Sumérios, que formaram reinos bem organizados já no início da Idade do Bronze. Mas é claro que os seres humanos não se limitavam a viver apenas na Mesopotâmia, e desde que surgiram na África, se espalharam por boa parte do globo terrestre, a maioria vivendo como nômades ou em pequenas aldeias. Algumas tribos migraram para o norte da África há cerca de 5.500 anos antes de Cristo, onde criaram aldeias e se espalharam ao longo do Vale do Nilo, mais precisamente em duas regiões, que chamamos hoje de Alto Egito e Baixo Egito. A principal razão de escolherem essa região foi, sem dúvida, pela existência do famoso Rio Nilo, que além de ser o rio mais extenso do mundo, também foi responsável pelo desenvolvimento da cultura egípcia. Os antigos egípcios chamavam o rio Nilo pelo nome de Iteru, que significa Grande Rio, e o consideravam um presente dos deuses para todos os seres vivos. Todos os anos, o rio Nilo tem períodos de cheia, que acabam por irrigar o solo ao seu redor, deixando sedimentos que tornam a terra escura e fértil, possibilitando a agricultura e a criação de animais. Um dos nomes que os egípcios usavam para se referir às suas terras era Kemet, que pode ser traduzido como Terra Negra, evidenciando a importância da fertilidade no solo. A região de maior destaque foi o que hoje chamamos de o Delta do Rio Nilo, onde o rio se divide em diferentes braços e deságua no Mar Mediterrâneo, e foi onde se concentraram o maior número de assentamentos humanos. Assim como aconteceu com os povos da Mesopotâmia, o domínio da agricultura foi o principal estímulo para impulsionar o comércio e o desenvolvimento cultural dos primeiros egípcios. Com o passar do tempo, os povoados se tornaram cidades independentes, e logo começaram a surgir os primeiros governantes, que se proclamavam como reis soberanos de seus territórios. Em 3100 a.C., um rei do Alto Egito iniciou uma campanha militar contra as outras cidades. A identidade deste rei é foco de algumas divergências entre historiadores. Registros arqueológicos apontam a existência de um rei semi-lendário, que, de acordo com as crenças da época, seria descendente do deus Horus. Esse misterioso rei teria sido chamado pelo nome de Narmer, ou Menes, com fortes indícios de que Narmer seria o nome correto a ser usado. Estudos mais profundos indicam que a palavra Menes seria referente a um título honorário, que significa aquele que preserva. Narmer obteve sucesso em sua campanha militar e unificou os povos do Baixo e Alto Egito sob seu comando, tornando-se assim o primeiro faraó do Egito. Narmer deu início às primeiras dinastias do Egito, tendo-se seguido 30 dinastias ao longo dos séculos. A cidade de Mênfis foi fundada por Narmer, e por muito tempo foi a capital do Antigo Egito, devido à sua localização geográfica, que oferecia um ponto de controle estratégico sobre todo o território egípcio. A cidade possuía um porto que ficava às margens do rio Nilo, onde foram construídas fábricas e oficinas, que faziam desde jarros de cerâmica, roupas e tinturas, que eram transportadas para cidades vizinhas através de barcas que percorriam o rio. Já no início de sua história, os egípcios já enfrentavam conflitos com povos vizinhos, como algumas tribos núbias e tribos líbias, que não aceitavam o controle que os egípcios exerciam na maior parte dos territórios férteis. Essas tribos constantemente se rebelavam contra os egípcios e atacavam aldeias e cidades menores, provocando combates violentos e dificultando a distribuição de mercadorias pela região. É possível que o faraó Narmer tenha se casado com Neitotep, uma princesa do norte da África. O casamento teria objetivos políticos para apaziguar a disputa no território egípcio. Neitotep foi a primeira rainha do Egito e talvez tenha sido a primeira faraó mulher após a morte de Narmer, o que faria dela a primeira mulher da história a governar uma dinastia. O nome de Neitotep foi encontrado em vários locais, como paredes de tumbas e objetos sagrados, evidenciando sua importância como cofundadora da primeira dinastia.
e é definitivamente a mais antiga rainha do Antigo Egito, cujo nome é conhecido. Durante a grandiosa história dos antigos egípcios, os faraós exerceram um papel mais importante do que o de figuras tradicionais de reis e imperadores, pois eles eram realmente vistos como seres sagrados, verdadeiros deuses na terra. De acordo com as crenças da época, os faraós teriam uma herança de sangue divino, sendo descendentes diretos de Horus, e por essa razão, apenas aqueles que compartilhavam da mesma linhagem possuíam direito ao trono. Isso explica por que algumas mulheres assumiram o comando ao longo da história egípcia, enquanto outros povos contemporâneos da época, apenas homens, tinham o direito de governar. Os egípcios tinham preferência por uma mulher que tivesse sangue divino a um homem que não o tivesse. Os faraós não ocupavam somente o cargo de mais alto governante, mas também eram comandantes supremos do exército, os primeiros magistrados e os sacerdotes de mais alto nível, já que eram a figura mais próxima dos deuses entre os humanos. O herdeiro do trono real era preparado desde a infância para ocupar o seu cargo. Ele deveria aprender sobre táticas militares, a história dos reinados, a história das conquistas militares, além de aprender a ler e escrever e memorizar os ritos religiosos. Apesar de toda a autoridade que os faraós dispunham, era raro permanecerem muito tempo no poder, e seu reinado era muitas vezes interrompido por invasores ou golpes de estado. Com o objetivo de prolongar o reinado dos faraós, todos os anos eram realizados festivais ritualísticos, chamados de Festa de Opet, que tinha como objetivo trazer o rejuvenescimento para o faraó e seu vínculo com os deuses. Quando um faraó conseguia permanecer por cerca de 30 anos no comando, era realizada uma grande festa para exaltar seu reinado, e no final de sua vida, ele era honrado com festas, cânticos e rituais de passagem para o outro mundo. Por volta do ano 2680 a.C., teve início a fase conhecida como o Império Antigo, também chamada de a Era das Pirâmides. Neste período, o Egito já havia se consolidado como um império e mantinha relações de comércios com os povos libaneses, palestinos e os reinos da Mesopotâmia, tornando o Egito uma terra de grandes riquezas. Durante o Império Antigo, se destacaram grandes avanços artísticos e arquitetônicos, onde as pinturas que adornavam os templos e palácios eram feitas com uma grande perícia, sendo devidamente calculadas as proporções dos desenhos. A tintura usada vinha do extrato de plantas e minerais, e até mesmo eram usados insetos e sangue de animais para conseguir cores mais vívidas. Como resultado, muitas pinturas mantiveram suas cores e esplendor até os dias de hoje. As pinturas podiam representar desde o cotidiano do dia a dia até grandes acontecimentos, como colheitas fartas, coroamentos de faraós ou desastres naturais. As grandes vitórias militares também eram celebradas nessas pinturas. Os deuses e rituais sagrados recebiam destaque especial nas representações artísticas, e até mesmo muitas das histórias mais famosas do panteão egípcio foram contadas através de pinturas e entalhes feitos nas paredes dos palácios e túmulos. No campo econômico, toda a produção era contabilizada e registrada, permitindo um direcionamento mais preciso dos recursos. Oficiais a serviço do governo faziam a coleta de impostos, recrutavam camponeses para trabalhar em lavouras ou construções e comandavam o sistema jurídico, liderando patrulhas de soldados e julgando crimes. Durante o Império Antigo, também foram feitos avanços na área militar, com os soldados já dispondo de couraças feitas de lã ou couro, escudos feitos em couro e madeira, além da icônica Khopesh, uma espada curva que é datada deste período. Por volta do ano 2200 a.C., houve um grande período de secas no Egito, que se arrastou por 140 anos, gerando fome na população e um declínio do poder econômico e social. Uma onda de instabilidade tomou conta do Egito, e o governo do faraó perdeu o controle de seus territórios,
com algumas províncias mais distantes da capital se rebelando e declarando independência. Com isso, os líderes das províncias rebeldes deixaram de pagar tributos ao governo central e enriqueceram seus próprios cofres. Eles emergiram como uma espécie de líderes mafiosos, já que eles contratavam criminosos e desertores para sua proteção. Por fim, dois grupos se destacaram, um comandando o Baixo Egito, através da cidade de Heracleópolis, e o outro comandando o Alto Egito, a partir da cidade de Tebas. Em 2055 a.C., as forças de Tebas, comandadas por Mentuhotep II, derrotaram os governantes de Heracleópolis, unificando novamente o Egito e dando início ao período chamado de Império Médio. As areias do Egito guardam segredos e histórias que inspiram nossa imaginação e aguçam o nosso desejo de desvendar o passado de uma das maiores civilizações que já existiu. Depois de enfrentar tempos difíceis no final do período conhecido como Império Antigo, os egípcios conseguiram recuperar seus antigos territórios e rotas de comércio, e uma nova era de prosperidade teve início.